Olá a você, as minhas boas-vindas para mais um vídeo aqui do canal. Estamos iniciando o terceiro episódio, a terceira parte da história de Abraão, para nós entendermos o contexto do Oriente Médio, da Mesopotâmia, a nova realidade do mundo pós-dilúvio, até nós chegarmos então na formação, ou no início da formação, da grande nação de Israel. Na parte anterior, nós falamos da chamada de Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, quando ele deixa a sua parentela como Deus de fato manda, levando apenas a sua esposa, que vale lembrar, Sarai era estéril, e levando seu sobrinho Ló e a família de Ló. Falamos aqui sobre as possíveis dificuldades da convivência familiar e por que Abraão, no caso Abrão ainda, atende tão prontamente o chamado do Senhor. Vamos estudar então agora o capítulo 13 para nos trazer um pouco de entendimento sobre por que Abraão e esse sobrinho tão estimado, Ló, se separam. E aí Abraão vai habitar na terra de Canaã e Ló vai habitar na região depois das cidades de Sodoma e Gomorra. Ok? Vamos para uma leitura então aqui no Gênesis capítulo 13. Vamos fazer uma leitura do verso 1. Gênesis 13, verso 1 diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul. Veja que ele está subindo para a banda do sul, né? Banda do sul era chamada a parte sul ali do que é hoje entendido como Israel, né? Ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então ele está subindo de volta para o lugar onde ele já esteve, né? Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então, no primeiro momento, nós temos o quê? Existe aquele problema no Egito, né? Que Abraão manda Sarai dizer aos egípcios que ela era irmã dele. Lá na frente, depois nós vamos ver que ali não é uma mentira, né? Ela também era filha de Tera, pai de Abraão, só que com outra mãe. Então, ela era meia-irmã de Abraão, além de sua esposa. Há um problema ali com o faraó, né? Quando o faraó deita com Sarai, vem alguns males e algumas pragas contra o Egito, até que o faraó chama Abraão, devolve a esposa, manda ele embora de lá e dá muitos bens para ele. Entre esses bens ele dá servos e servas, onde a gente entende que é quando Agar vai se juntar com a comitiva, né, a caravana de Abraão. E é interessante aqui que fala que eles subiram do Egito para a banda do sul, mas sul é embaixo. É porque você pega a região de Israel como o epicentro dos eventos da história bíblica da nação de Israel. Então, quando fala banda do norte, ainda que você já esteja, por exemplo, acima, vamos supor que você está na ilha de Creta, por exemplo, que é bem em cima mesmo, na Grécia. Aí vai dizer que eles desceram para a banda do norte, quer dizer que eles descem para a região norte de Israel, tá? Como aqui no caso eles estão no Egito, que já é mais embaixo, né, o norte da África, eles sobem para a banda do sul, considerando Israel o centro. Então eles sobem para o sul, porque parece contraditório dizer, né, você desce para o norte e sobe para o sul. Mas é que eles colocam a região de Israel como o centro. Então você tem o norte de Israel, da região da Mesopotâmia ali, do Israel ainda não era chamado Israel, né, porque as nações ainda viriam a existir, mas só para você saber onde é. Você tem o norte do que hoje é Israel, então independente de onde você estiver no mundo, aqui em cima vai ser o norte. Então se você estiver acima dessa região na Europa, por exemplo, ele vai dizer que você está descendo para a região norte. Então aqui você tem subindo do Egito para a banda do sul. Aqui é sul, independente de onde você estiver mais embaixo. Eu posso estar no Egito, se eu subir, eu vou subir para a banda do sul, tá bom?
Então seria mais ou menos isso. Então o nome da região a qual eles se identificavam independia de onde você estivesse. Por isso você vai ver o texto dizendo que eles sobem do Egito para a banda do sul. E ali ele volta para Betel, aonde ele esteve anteriormente, e edificou ali um altar ao Senhor. E o que é interessante é nós vermos, como já foi mencionado também, depois nós vamos falar sobre a questão dos poços, mas a região onde você edificava altares, os outros povos, a maioria deles respeitava a religiosidade, a fé, e não vandalizava os altares de outros povos, até com medo dos próprios deuses desses povos causar algum mal a eles. Então você vai ver que certamente passa bastante tempo de quando Abraão edifica esse altar em Betel, aí ele vem com a sua jornada, desce até o Egito, passa-se bastante tempo ali nessa caravana. O tempo que passa dentro ali para que aconteçam as pragas e o faraó deite com Sarai, a gente não tem ideia. Parece que são poucos dias, porque quando eles entram no Egito, o pessoal observa Sarai, já dá a informação para Faraó que Sarai é muito bonita, ele já toma ela como esposa. O que nos dá a entender que são poucos dias, porque aí ele já deve preparar ali uma festa, uma cerimônia, alguma coisa, celebra o casamento com Sarai, quando se deita com ela de fato, aí a gente pressupõe que na mesma noite ou no dia seguinte começam as pragas. Não sabemos quanto tempo se passa até que, infligidos pelas pragas, eles cheguem à conclusão de que é Sarai, mas certamente passa ali um certo tempo. Aí então tem a conversa com Abraão, a devolução de Sarai, os bens e as posses sendo dados para Abraão e a sua caravana, e eles começarem a fazer o trajeto de volta para chegarem em Betel. Então passa-se um certo tempo e você percebe que o altar que ele fez ainda está lá, o que ilustra essa questão do respeito pelo altar dos outros deuses. Claro que tem outros povos, inclusive o próprio povo israelita, amando de Deus muitas das vezes, destrói altares pagãos. Mas aí no caso de Israel, sabendo que o Deus que estava do lado deles era o Deus verdadeiro e mais poderoso, não tinha o que temer. Mas outros povos, em algumas exceções também, não com tanta frequência, você via também eles afligindo. Mas você vai ter o evento da Arca da Aliança lá para frente, bem para frente depois, quando no campo de batalha, Ofni e Finéias levam a Arca da Aliança, os filisteus derrotam Israel, mas antes, quando eles veem que a Arca da Aliança está chegando no campo de batalha, eles temem e respeitam e falam: agora a gente vai perder, chegou a Arca da Aliança, a presença do Deus de Israel. Só que eles percebem que alguma coisa está mudada, Israel não tira vantagem, eles derrotam e aí eles pegam a Arca da Aliança e levam de presente para o templo de Dagon, né? Mas então havia uma respeitabilidade entre os altares e itens e mobílias muito preciosas das divindades entre os povos do deserto, especialmente ali, tá? Isso fica ilustrado quando você vê que Abraão, quando sobe novamente para Betel, o altar ainda está ali e ele invoca novamente o nome do Senhor naquela região. E aí Abraão chama Deus para um papo novamente e invoca o nome dele. Veja que Abraão tem esse hábito, né? O que pode ser também uma explicação para Deus ter tanto apreço por Abraão, dada essa sequência, né? Essa continuidade de invocar Deus para um diálogo e fazer Deus participar da sua vida, das suas decisões. Vamos ler aqui então a continuidade, que vai dizer assim, versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra.
Ok. Um detalhe interessante aqui é que nessa caravana de Abraão que desce para o Egito, que sobe novamente do Egito, ela prospera não só Abraão, como é demonstrado, mas prospera também a Ló, seu sobrinho, e a sua família, porque vai dizer que ele também tinha aqui servos e tinha gado, e que ele tinha adquirido bens e posses, né? O texto vai dizer, inclusive, quando se refere a Abraão, no verso de número 2, vai dizer que ele enriqueceu em gado, prata e ouro. Nessa época, até um certo tempo à frente, a prata foi mais valiosa do que o ouro, tá? Houve um período da história que a prata foi mais preciosa que o ouro, porque ela era um pouco mais escassa, mas porque ela também contribuía, se misturada um pouco com o ouro, para ajudar a dar liga e manipular o ouro. Então a prata teve um período que era mais valioso do que o ouro na história, tá? Alguns versículos nós vamos ter, depois também quando Naamã vai dar presentes para o rei de Israel, antes de encontrar com o profeta para receber a cura dele ali, o texto também vai dizer que ele levou grandes presentes de prata e de ouro. Ah, mas isso é só porque o nome aparece primeiro? No caso do contexto bíblico do Antigo Testamento especialmente, sim. Tá? Você vê que começa com gado, aí você tem prata e aí você tem ouro. Tá? É só uma curiosidade aqui, mas nós percebemos na continuidade do texto que Ló também prospera e enriquece, estando nessa caravana acompanhando aí Abraão. Então a prosperidade do Senhor sobre a vida de Abraão começa a ser demonstrada como alcançando também aqueles que o cercavam. E isso tem uma representatividade muito importante, porque lembra no capítulo anterior, Deus ele fala, olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso não é literalmente no sentido de se eu disser alguma coisa contra, mas também fazer alguma coisa contra. Tá? A pessoa pode te abençoar com atos, né, com atitudes, com ações, não somente com palavras. E aí nós percebemos que, provavelmente, aí tendo informação da continuidade da história, nós temos aqui pressupostos que vão dizer que Ló estava sendo abençoado, primeiro porque Deus abençoava Abraão, consequentemente aqueles que o cercavam eram abençoados e alcançados por essa prosperidade, mas também pressupomos que é porque Abraão, tendo essa referência de Ló como praticamente um filho, que nós já comentamos no episódio passado, Ló provavelmente também se reportava e tinha ali uma abordagem para com Abraão de muito respeito, de honra, de obediência, e aí era como se ele estivesse abençoando Abraão com a sua reverência, com o seu respeito, a sua obediência, a sua cumplicidade, sua parceria, sua amizade, e tantas outras coisas possíveis aí dentro dessa abordagem, né? O que então provavelmente faz com que ele, abençoando Abraão, é abençoado conforme a promessa que Deus havia feito a Abraão. De fato, aqueles que o cercaram então estavam sendo alvo também dessa bênção dirigida para Abraão. E aí nós lemos um texto que vai dizer que na região ali onde eles estavam, ali ao entorno de Betel, quando eles sobem de volta do Egito, né, você vai ver que aquela terra, aquela região, não comportava o limite de suprimentos para pastores do rebanho de Abraão e pastores do rebanho de Ló. Porque você tem ali muito gado, você precisa ali de uma grande quantidade de água, de grama, de relva, espaço físico para você armar tendas, montar fogueiras, não só você e a sua família, mas os pastores que trabalham para você e as suas famílias, lugar, logística para comportar seu gado. Então a comitiva e a caravana de Abraão cresceram tanto que aquela terra, para comportar a caravana e a comitiva de Abraão e de Ló,
considerando não só eles e as suas famílias, mas os seus funcionários e o seu gado, a terra ficou pequena. Então imagina o tamanho do contingente que eles tinham. E o texto vai trazer uma informação adicional, quando ele vai mencionar que naquela terra ali habitavam também os cananeus e os ferezeus. Ou seja, aquela terra que você já tinha esse grande contingente de Abraão e de Ló, os seus funcionários e as suas famílias e o seu gado, era uma terra que já tinha 2 povos habitando. Então, ela não era suficiente para um contingente de 4 divisões. Os cananeus, seja quanto eles fossem ali na terra de Canaã, os ferezeus, sejam quantos eles fossem também, mas Abraão, sua família e seus servos, que no caso a família dele era só ele, seu servo Eliezer e sua esposa Sarai. Mas aí tinham seus pastores, as esposas e filhos desses pastores, além do gado. Mesma coisa Ló. Ló, sim, com a sua esposa e suas filhas, e os seus funcionários e as famílias dos funcionários e o seu gado. Então a terra não pôde comportar, em questão de água potável, em questão de grama ou relva para pastagem, local para armar tendas, fazer fogueiras, manter o seu gado protegido e guardado ali durante a noite. Então começou a haver problemas, porque um mesmo lugar ele não estava dando suprimentos para essas 4 divisões aí já mencionadas. E aí começa a ter problemas entre os pastores de ovelhas de Abraão e de Ló. A briga provavelmente era uma briga completamente razoável. Fazia sentido dizer, olha, eu preciso dar água para o meu gado. Ah, não, mas eu preciso dar água para o meu. Mas se der água para o seu, não tem água para o meu, aí o meu morre. E aí, o que o meu senhor faz de mim que estou cuidando do gado dele? Não, mas eu preciso de água para minha família. Não, mas eu preciso de pasto para o gado, para alimentar minha família. Eu preciso de lugar para armar minha tenda para eu dormir. Não posso ficar aqui no frio do deserto à noite. As demandas ali prováveis dos pastores, né? E aí, essa discussão, porque cada um deles prestava contas para o seu senhor a priori, né? Tinha os pastores ali que prestavam contas para Abraão e os pastores que prestavam contas para Ló. Então, certamente, esses pastores, eles discutiam entre eles, chegavam para os seus senhores e diziam, olha, eu até quero cuidar do seu gado, eu quero cuidar dos grãos, plantar e colher, cuidar dos animais e tudo, só que os pastores do rebanho, exemplo, do teu sobrinho Ló, estão ocupando o mesmo espaço, então está tendo pouco para a gente, tem dia que falta para a gente. E aí as demandas eram pertinentes, eram razoáveis, né? Faziam sentido. Até que Abraão e Ló chegam para conversar e falam, olha, não dá para a gente ter contenda entre os meus pastores e os seus pastores, porque todos eles precisam do recurso, mas não tem para todo mundo. E aí olha onde é que eu entendo que faz a diferença na vida de Abraão e Ló, a partir daqui. Vamos novamente ver o texto aqui, agora continuando. Disse Abraão a Ló, né, no verso 8 aí, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Agora olha aqui que interessante. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda a terra bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se uns dos outros. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha como é interessante. Abraão, amando muito a Ló, a gente mencionou isso já anteriormente, né, no episódio anterior, ele fala, olha,
não é bom a gente ficar brigando, nós somos família, nós somos irmãos. A terra está aí, o mundo está aí diante dos seus olhos. Escolhe para onde você quer ir. Veja o amor e a preocupação de Abraão com Ló. Escolhe para onde você quer ir. Se você disser que você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E a gente não tem mais briga e tem terra para todo mundo. Agora olha só, o texto vai dizer na sequência que Ló ele vai levantar os seus olhos na direção da campina, para lá da banda do Jordão, em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, e ele vai ver que a terra é excelente. O texto vai dizer que ela era comparada com o jardim do Senhor, referindo-se ao Éden, comparado ao Egito ali na crescente fértil, no delta do Nilo ali, quando se entra em Zoar. Então olha a mentalidade de Jó. Ele vê o melhor do campo. E o tio, que não tinha filho, já estava em uma certa idade, tinha mais de 75, e era aquele que o tirou de Ur dos Caldeus, provavelmente tinha todo um vínculo de uma vida, totalmente ligados entre si, praticamente como pai e filho. Isso tudo nós já abordamos no episódio passado. Ló, ele fala, eu vou para a melhor terra. Nossa, aquela ali, se eu for, olha, tem grama, terra bonita de se ver, tem tudo ali. É para lá que eu vou. E aí ele vai para o melhor, deixando então o seu tio com a parte que à vista dos olhos, olhando de longe, fala assim, ali parece que não tem muita coisa para plantar não. Veja o egoísmo e como ele retribui tudo o que Abraão já tinha feito por ele, que ainda vai fazer mais na frente ali no texto, né? Mas veja que interessante a ingratidão, o egoísmo, a ganância de Ló. O texto vai dizer que sim, a região que ele olha, que ele escolhe para lá da banda do Jordão, né, da Campina, onde se estendia até a cidade de Sodoma e Gomorra, antes de Deus ter destruído elas, era comparável ao jardim do Éden, o jardim do Senhor. Era muito boa a vista e Ló falou assim, eu quero ir para o melhor que tiver. O sensato não seria o quê? Sabe a história de Ruth e Noemi? Aonde a senhora for eu vou, teu Deus é meu Deus, eu estou contigo porque deve não tem essa não. Aqui é o contrário. Obrigado por tudo que você fez, vida que segue, só nada seu, e bora em direção a Sodoma e Gomorra. Veja que imediatamente após essa escolha de Ló, ele parte, como o texto vai dizer, em direção ao Oriente. Desde lá de Caim, quando Deus exila ele e manda ele caminhar para a direção do Oriente, o Oriente passa a ser um símbolo, um termo simbólico para terra má, uma terra má. Da banda do Oriente seria ali o mundo secular, seria ali fora da graça, do alcance da graça de Deus, não que a graça de Deus não alcance aquela região, mas não é da cobertura dela. Deus está cobrindo essa região onde ele tem um propósito. Se você sair dessa zona de cobertura, aí você está escolhendo ir para longe de onde Deus está aqui realizando seu propósito. Essa é uma simbologia de Oriente. Você vai ter isso desde lá de Caim. Aqui acontece novamente quando Ló vai para a região do Oriente e ele arma suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Então, ele não se importa de o tio e a sua caravana estarem indo para uma região que, certamente, olhando à vista dos olhos, era mais difícil para você plantar, para você arrumar água potável. É como você olhar para um lado e você falar, não, aqui tem grama, tem cachoeira, eu vejo que tem fruta, plantação, tem gado. Aqui tem o quê? Aqui eu só vejo as dunas do deserto. Beleza, tio, eu vou para a grama, sucesso aí no deserto. Era mais ou menos isso o que Ló estava fazendo aqui. Agora olha que interessante como é que Deus age, porque nós vamos ver que o texto ainda vai dizer, claro que provavelmente Ló não tinha essa informação aqui, né? Porque ele está no início de caravana com Abraão, mas o texto vai dizer que os homens ali de Sodoma e Gomorra eram maus e eles pecavam contra o Senhor. Então eles praticavam tudo aquilo que o Senhor detestava. Lembrando que nós estamos vivendo um período aqui que Deus ainda fala com o homem. Isso vai cessar lá em 1 Samuel capítulo 3. Aqui está muito antes, né? Os homens é que faziam o que era mal contra o Senhor, mesmo sabendo qual era
o caminho, a diretriz que o Senhor tinha deixado para a humanidade, né? Aí, olha, assim que Ló se retira, olha que interessante esse texto aqui, a continuidade dele aí, tá? O verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Ou seja, beleza, Ló te deixou. Assim que Ló saiu, Deus veio e falou com Abraão. Então, às vezes também, olha que aplicação interessante. Às vezes Deus não está falando com você, ou a voz dele não é audível, porque tem alguém que ainda precisa se apartar de você para Deus então falar. Ora, para Deus te dizer aí quem é, ou para Deus afastar essa pessoa. Então, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, ele já tinha passado por aqui antes, né? Que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Veja que interessante, assim que Ló se retira, Deus vem e fala com Abraão, foi aí mesmo onde você está, que você olhou para a terra e deixou Ló escolher, e ele escolheu a que era mais bonita aos olhos. Aí mesmo onde você está, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o outro lado. Então ele olha inclusive para onde Ló tinha olhado. E aí Deus fala, eu vou te dar tudo, até a que Ló escolheu. Ele fala, eu vou te dar tudo. É interessante que ele vai usar o termo aqui, percorre essa terra aí no seu comprimento e na sua largura, eu vou te dar tudo. O que os teus olhos estão vendo, eu vou te dar. Eu vou fazer a tua semente como o pó da terra, que ninguém pode contar. Se alguém puder contar, vai saber quanto é a tua semente. E aí veja que Deus fala para Abraão, tudo isso aí eu vou te dar. Aí aqui nós temos duas coisas. Abraão certamente creu que, como Deus disse que levaria ele para uma terra que ele ainda mostraria onde era, Abraão fala, olha, por enquanto eu estou caminhando aqui, Deus ainda não disse, ó, é aqui, fica aqui pro resto da vida. Então, teoricamente, eu estou na caminhada ainda. Por isso ele deixa Ló escolher. Ele fala, eu não sei para onde é que eu tenho que ir. Então Ló pode escolher para onde quiser. Eu não sei, vai que eu escolho para um lugar que não é o que Deus está me mostrando. Então eu prefiro deixar você escolher. Eu vou continuar andando para um lugar que eu não sei até Deus falar, é aqui. E aí quando Ló se retira, Deus chega e fala, olha, tudo que você está vendo aí, inclusive lá onde Ló escolheu, tudo isso aqui ó, vai ser seu e vai ser da sua semente. E a sua semente é impossível ser contada a quantidade de pessoas que vão vir de ti. Olha que coisa bonita. Quando você abre mão de determinar o seu destino, o seu futuro, a sua caminhada, e você confia e entrega a Deus, Deus te dá inclusive os destinos que você não escolheu. Claro que é uma aplicação considerando Abraão. Abraão não quis escolher a terra porque estava debaixo de uma promessa que Deus ia mostrar. Se Deus vai mostrar, eu não tenho por que escolher. A palavra é que Deus ia mostrar, então eu não tenho direito de escolha. Por isso ele passa o direito para Ló. E aí Ló escolhe o melhor, teoricamente Abraão fica com o pior. Aí Deus vem e fala, ó, tudo isso aí, eu vou te dar. E aí Abraão pensa, beleza, mas aí eu vou para onde agora, visto que o Senhor disse que me mostraria a terra e agora você mostrou tudo e diz que tudo vai ser meu. Aqui nós vamos ver depois a aplicação, mas ele vai habitar aqui, o texto vai dizer que ele habita em Canaã. Canaã, que para quem está lá depois no Êxodo, preso no Egito lá, né, que a opressão e a escravidão de fato ali, o abuso, o excesso, a maldade ali são os últimos 80 anos, né? Dos 400 totais que eles passam ali, os últimos 80 que de fato são escravidão, abusiva, opressiva, essa coisa toda.
O sonho deles é a terra prometida, que é onde? Canaã, depois que Josué ele entra lá. Josué e Caleb são 2 dos 12 espias que dizem que a terra é boa, apesar de ter gigantes e tal. A Canaã, que depois eles almejam tanto sair e encontrar a terra prometida com Moisés, é essa terra aqui onde Abraão começa a habitar a partir de agora. O texto vai dizer que Abraão aqui, ele começa a habitar em Canaã. Então Abraão chegou na terra prometida. Veja mais uma vez aqui, eu vou colocar o texto na tela para você, vai ficar enfatizado. Nós vamos ver aqui o versículo de número 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Agora olha o versículo 18. Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, Abraão ainda não sabia, mas já estava na terra prometida. A terra que Deus mostrou, ele já estava, Canaã, que futuramente depois seria Israel e teria ali Jerusalém, e daqui a pouco ele vai passar por ali de novo e nós vamos ter uma outra situação. Então Abraão chegou na terra que Deus tinha prometido, a terra que seria mostrada. Só que isso ficaria claro para ele, definitivamente, quando ele conseguisse ter seu primeiro filho. O filho da promessa, no caso, porque Ismael vai vir antes, mas aí a gente não vai adiantar as coisas aqui. Mas veja que Abraão agora está sim oficialmente habitando a terra, que depois seria a terra prometida, porque o povo vai descer para o Egito, aí já é uma questão do finalzinho do Gênesis para o Êxodo, né? Que tem fome, aí Jacó desce com seus filhos ali para o Egito, fica com José, e aí ali eles se estabelecem bem, e aí vivem ali 400 anos. Só que nesse período ruim, eles almejam voltar para a terra dos seus pais. E por que que essas terras aqui elas são dos pais? A gente não vai entrar na questão dos poços, tá? Mas a gente já tem aqui um primeiro indício, que é o quê? Aonde você edifica altares, você já tem pelo menos um espaço físico garantido para invocar e adorar a sua divindade. E esse daqui é o segundo dos carvalhos de Manre, junto de Hebrom, que aí Abraão faz. Tem aquele em Betel, que ele faz um altar e invoca o nome do Senhor, e agora tem esse segundo. Então tem 2 pontos físicos nessa região que Abraão pode, com segurança, segundo as leis e o respeito ali dos beduínos e dos nômades do deserto, adorar seus deuses ali. E para adorar, parar ali, sacrificar, fazer as preces, o sacrifício tinha uma oferta que era oferecida no altar para a divindade, uma ritualística ainda um pouco incerta, porque Deus não sistematiza ainda o princípio cultual, né? Como vai fazer depois com Moisés, e aí começam as leis, né, de purificação, consagração, santificação. Todos esses ritos aqui ainda são muito semelhantes aos ritos de outros povos pagãos. Você vai ver que não tem nenhum texto que vai dizer o momento em que Deus ensina o homem a erigir altares para adorá-lo, invocá-lo e oferecer ofertas. Quando você tem Gênesis 4, Abel e Caim, por exemplo, que eles oferecem ofertas diferentes ao Senhor, você não vê o texto dizendo quem é que ensina eles a adorar. Nós podemos pressupor 2 situações. Ou Deus diz para Adão como tem que ser e Adão ensina aos seus filhos, ou Adão, pelo que conhecia de Deus, do convívio com Deus, encontra uma forma de fazer altares para adorar a Deus, por iniciativa dele, e passa isso para os seus filhos. E aí isso se estende até outros povos, e depois tem esse reboot com a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé dão continuidade. Aqui no caso essa região dos povos semitas, descendentes de Sem. Então por enquanto não tem um jeito certo de adorar. Você vê que esse hábito de construir altares parte de algum lugar aí de origem desconhecida. Mas fato é que onde você edifica um altar, aquele pedaço de terra ali, aquele espaço, ele é um santuário resguardado. Ele tem ali um respeito aonde você está assegurado, pelo menos por um instante, né? Claro que tem povos que depois vêm e destroem altares e templos, tem as barbáries ali, mas num primeiro momento certas regiões ainda guardavam
essa reverência pelos altares. E aí depois você vai ter a questão dos poços. Então, primeiro, Abraão tinha direito sobre 2 partes específicas de terra devido aos altares e era um local oficial de adoração ao Deus que ele adorasse. Tá? Então, seriam 2 portos seguros que Abraão tinha. E ali ele começa a povoar e colocar a sua marca nessas regiões com os altares ao seu Deus. E se ele invocou ali o nome do Senhor, é porque o Senhor já havia lhe revelado o nome, como nós temos lá em Enos, filho de Sete, filho de Adão. E a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Quer dizer que o Senhor revelou o seu nome aos homens, para que os homens o invocassem, o adorassem, tivessem relacionamento e comunhão com Deus. Tá? Então aqui nós finalizamos o capítulo 13 com Abraão já estabelecido, vivendo na terra prometida que Deus prometeu aos seus filhos. E Ló já está aqui estabelecido e armando tendas, habitando nas proximidades de Sodoma. Depois lá na frente a gente vai ver que de fato ele começa a morar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Tá bom? Espero que tenha te agregado mais informações desse estudo do capítulo 13. O próximo capítulo, que é o 14, é um dos que eu mais gosto e talvez é o que traga aí a maior quantidade de informações. Tem muita coisa legal no capítulo 14 para a gente estudar. Espero te ver novamente aqui. Se você é de casa, essas são as minhas redes sociais, provavelmente você já me siga. Se você está chegando agora através desse vídeo, você se interessou e aí você quer me seguir nas minhas redes sociais, elas estão aí embaixo, meu Instagram e meu TikTok. Se você já é de casa, você já deve ter clicado no curtir. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse ou outros, para estar sempre ligadinho em tudo que eu faço de conteúdo aqui na internet. E compartilha com outras pessoas que se interessam pela história do Gênesis, de Abraão, dos patriarcas, o princípio das coisas, o período do Antigo Testamento, antes ali de Israel, porque nós vamos continuar essa série de Abraão. Tem muito mais coisa legal para a gente aprender. Com certeza o capítulo 14 reserva aí muitas informações reveladoras para o nosso estudo. Espero te ver no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.